Olá, seja muito bem-vindo a este canal. Veja essa questão da PUC de São Paulo. Nas grandes cidades é muito comum a colisão entre veículos nos cruzamentos de ruas e avenidas. Considere uma colisão inelástica entre dois veículos, ocorrida num cruzamento de duas avenidas largas e perpendiculares. Calcule a velocidade dos veículos em metros por segundo após a colisão. Considere os seguintes dados dos veículos antes da colisão. Veículo 1, massa de 800 kg, velocidade 90 km por hora. Veículo 2, massa de 450 kg e velocidade de 120 km por hora. Para resolver este problema, eu vou usar uma grandeza chamada quantidade de movimento. O que é a quantidade de movimento? É o produto entre a massa e a velocidade. Vamos fazer o cálculo antes da colisão. A quantidade de movimento para o carro 1 vai ser dada pela massa, que é de 800 kg, e vezes, de acordo com a equação, a velocidade, que é de 90 km por hora. 800 vezes 90, encontrarei 72.000. Essa é a quantidade de movimento do carro 1 antes da colisão. Agora façamos o mesmo para o carro 2. Vamos novamente calcular a quantidade de movimento. A massa do carro 2 é de 450 kg e a velocidade é de 120. Portanto, vou multiplicar 450 e vezes 120, de acordo com a equação, cujo resultado será 54.000. Agora vamos calcular a quantidade de movimento depois da colisão. Novamente, estou usando a equação Q é igual a mv, massa vezes velocidade. Isso agora depois da colisão. Mas observe que por cima do Q existe um vetor. Isso está indicando que a quantidade de movimento, além de um número, ela tem que ter uma direção e um sentido. Ou seja, a quantidade de movimento é uma grandeza vetorial. Vou representar na figura a quantidade de movimento dos dois carros. O carro 1 tem essa quantidade de movimento, que eu estou representando por este vetor, e o carro 2 tem essa outra quantidade de movimento, que eu estou representando por esse vetor em vermelho. Vamos transcrever ou vamos reproduzir esses dados desses vetores na imagem. A quantidade de movimento do carro 1 ela é horizontal e para a esquerda, e a quantidade de movimento do carro 2 ela é vertical. Agora eu posso achar a quantidade de movimento resultante entre os dois veículos. Para isso eu faço uma linha tracejada paralela com o vetor de cima e uma linha tracejada paralela com o vetor que está na vertical. E o vetor resultante será esse preto. Essa é, portanto, a soma vetorial da quantidade de movimento dos carros. Agora vamos calcular o valor dessa quantidade de movimento resultante da colisão dos dois veículos. Para isso, eu percebo que aqui nós temos um triângulo retângulo. E se nós temos um triângulo retângulo, calcular este comprimento corresponde a calcular o maior lado do triângulo, ou seja, a hipotenusa. Portanto, eu posso escrever aqui matematicamente que a quantidade de movimento resultante ao quadrado, de acordo com o teorema de Pitágoras, é a quantidade de movimento 1 ao quadrado e mais a quantidade de movimento do segundo ao quadrado. Vamos agora substituir valores. A quantidade de movimento ao quadrado vai ser dada por... A quantidade de movimento 1 nós calculamos como 72.000. Eu vou representar apenas por 72 para ficar mais simples. Isso ao quadrado. Mais a quantidade de movimento 2, que é 54.000, e novamente estou representando apenas por 54 e ao quadrado, como está na equação. Realizando cálculos, eu encontro que o Q ao quadrado é igual a 72 ao quadrado, eu vou encontrar 5.184, ou seja, 72 vezes 72, mais 54 ao quadrado, que é 54 vezes 54, vai dar 2.916. Somando este número com o outro, 5.184, eu vou encontrar 8.100. Mais o Q está ao quadrado, e eu quero o Q, o valor da quantidade de movimento resultante. Portanto, eu vou extrair a raiz quadrada de 8.100 e encontrarei que a quantidade de movimento resultante é de 90.000. Novamente, eu havia omitido os 3 zeros e agora devemos acrescentá-los. Então, essa, portanto, foi a quantidade de movimento resultante. Voltando à equação, quantidade de movimento é igual a massa vezes velocidade. A quantidade de movimento nós calculamos agora, resultante, é de 90.000 e vai ser igual a massa. Agora o texto diz que a colisão entre os veículos foi inelástica. Numa colisão inelástica, os dois vão bater e vão virar um corpo só, ou seja, eles vão se movimentar com a mesma velocidade após a colisão. Portanto, a massa vai ser a massa dos dois veículos adicionadas ou somadas, ou seja, um vai se sobrepor ao outro e os dois estarão em movimento juntos com a mesma velocidade.
A massa, portanto, vai ser a massa do carro 1, que é de 800 kg, e mais a massa do carro 2, que é 450 kg. Isso vezes a velocidade que nós queremos descobrir. Como eu quero achar a velocidade e esse número está multiplicando, vai passar para o outro lado dividindo. Então encontrarei que a velocidade vai ser 90.000 dividido por 800 mais 450. E 800 mais 450 vai dar 1.250. Usando a calculadora, eu descubro que 90.000 dividido por 1.250 vai dar 72. 72 qual unidade? Quilômetro por hora, já que os dados iniciais estavam em quilômetro por hora. Porém, a pergunta do problema foi a velocidade em metros por segundo após a colisão. Essa velocidade está em quilômetro por hora. Para passar para metro por segundo, é só dividir por 3,6. E encontro, portanto, que a velocidade final dos veículos será de 20 metros por segundo. E a alternativa correta será a letra B. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. Espero que você tenha gostado. Abraços e até o próximo. Falou!